pouco, no texto sagrado que foi escolhido, hoje também nós tivemos o velório e o enterro da esposa do nosso irmão Nascimento, e ela já vinha sofrendo, né? Então hoje aprovou o Senhor, na verdade foi na noite de ontem, ela partiu para a eternidade, 11 horas da noite mais ou menos. O velório foi hoje, o enterro foi às 4 horas, e os irmãos estejam orando pelo nosso irmão Nascimento, que já tinha 66 anos de casado. E não é muito fácil, né? É bem difícil, mas aprovou o Senhor preparar este dia para fazer essa separação, e nós estaremos orando pela vida dele em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Salmo de número 126 diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esses. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez o cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam lágrimas cegarão alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus louros. Amém? Meus irmãos, este salmo é um salmo chamado de salmo de graus, ou de romagem, ou de peregrinações. É um salmo que nós não temos o autor dele, o vaso que Deus usou. Louvado seja Deus, mas fato é que, apesar de Davi ter sido o maior escritor dos salmos, ele escreveu cerca de 73, 74 salmos. Aleluia. John Piper, um grande teólogo, ele disse que os salmos, ele tem dentre suas funções levar o nosso coração a Deus e trazer o coração de Deus a nós. É interessante a gente meditar nesse salmo. Louvado seja Deus, porque ele nos traz a memória, a lembrança, um momento de extrema importância para o povo de Israel. Aleluia. O livro dos Salmos, que é um livro poético, e os irmãos vão lembrar comigo que a poesia hebraica não era uma compilação de palavras, mas de pensamentos. Por isso que nós vamos ter algumas dificuldades de entender, porque a cultura ocidental, ela nos fala muito sobre poemas como combinações de palavras, mas no Oriente Médio é diferente. Poemas são, na verdade, aleluia, uma compilação de pensamentos. São pensamentos que sugerem outros pensamentos, e assim os poemas acabam sendo feitos. Mas no Salmo de número 126, nós vamos lembrar, louvado seja Deus, que o salmista aqui, ele não fala nos dias de Davi, porque provavelmente esse salmo foi escrito depois do cativeiro babilônico. Algumas pessoas acreditam que possa ser que não, mas é fato que a maioria dos teólogos afirmam que o Salmo 126 ele foi escrito no pós-cativeiro babilônico. E como ele fala de cativeiro, a gente vai lembrar que existiram alguns cativeiros na vida do povo de Deus. Dentre o primeiro deles foi o cativeiro egípcio, quando Israel estava no Egito,
e lá no Egito eles viraram escravos. Os irmãos vão lembrar que eles não viveram o tempo inteiro como escravos. Eles viraram escravos na terra do Egito depois da morte de José. É fato também, aleluia, que houve o cativeiro assírio. O cativeiro assírio foi o cativeiro do extermínio. Por que o cativeiro do extermínio? Desse cativeiro as tribos do norte não voltaram. Israel, quando foi dividida entre tribos do norte e tribos do sul, as tribos do norte, elas foram levadas cativas pela Síria e lá foram exterminadas. Aleluia! E houve o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi um instrumento de Deus para exercer juízo no meio do seu povo. Mas o fato é que o cativeiro sempre fez parte, aleluia, da história do povo de Israel. E quando nós olhamos para os Salmos de número 126, nós vamos lembrar que o salmista estava exatamente lembrando, aleluia, deste momento tão difícil, deste momento tão duro, que foi o momento do cativeiro babilônico. Mas como ele diz, e ele fala a respeito de cativeiro, a gente vai lembrar os irmãos que o cativeiro é uma realidade. Aleluia, assim como o deserto é uma realidade, como o vale é uma realidade, cativeiro, aleluia, é uma realidade também. E as Escrituras Sagradas vai nos dizer que neste caso, no cativeiro babilônico, aleluia, existia da parte de Deus um alvo para este cativeiro. Aleluia. E eu, uns dias atrás, fui convidado para estar ministrando sobre Jeremias, e eu lembrava muito deste momento, porque em nenhum momento da história você vai ver alguém, um profeta de Deus, com uma mensagem tão dura e tão difícil. Normalmente as mensagens proféticas que Deus ele trazia e levantava pessoas para profetizar no meio do seu povo, havia repreensões, mas também havia consolação, havia também promessa. Mas quando Deus levanta Jeremias, não havia nenhum tipo de consolação, havia sim uma mensagem: vocês não guerreiem mais, porque Deus não é com vocês. Se entreguem ao cativeiro para que a dor seja menor. Era esse o contexto da mensagem de Jeremias. E o salmista, no Salmo 126, apesar de não sabermos quem foi o autor desse salmo, ele faz alusão a este momento de cativeiro. E o Salmo 126, eu quero lembrar com vocês que dentre as suas mensagens, Deus ministrou no meu coração pelo menos 3 mensagens dentro desse salmo. O primeiro deles é restauração. Aleluia! A segunda mensagem dentro desses salmos é lembrança. Louvado seja o nome de Jesus. E a terceira mensagem dentro desse salmo é semeadura. Nós poderíamos aqui discorrer em alguns desses temas ou alguns outros que o livro dos Salmos 126 ele sugere. Mas eu quero começar dizendo para vocês a respeito do Salmo 126, verso de número 3, quando o salmista disse: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. O salmista estava falando de algo que estava na sua memória. Ele estava falando de lembranças, de coisas que ele viu acontecer, de coisas que ele ficou sabendo que aconteceu. Aleluia! E é interessante isso, porque muitos de nós, muitas vezes, aleluia, somos acometidos de um grande problema de memória. Aleluia! Você pode observar que memória é essencial para que nós possamos ser gratos. Quem perde memória, perde gratidão. Quem perde memória, irmãos, perde uma parte importante da história.
da sua própria história, da história da sua família, da história da sua casa. É interessante a gente meditar nisso, porque o salmista ele estava dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Ele estava lembrando de coisas que Deus havia feito. E eu não sei, meu irmão, como é que você chegou aqui hoje. Louvado seja Deus, nós estamos vivendo dias em que o caminho está cada vez mais estreito, em que a porta está cada vez mais apertada, aleluia, em que cada vez mais poucos são que buscam entrar por ela. Louvado seja o Senhor. Mas nesta noite eu quero trazer a sua memória, porque foi o que o Senhor fez comigo na tarde deste dia. Ele me trouxe a minha memória, tudo aquilo que as suas mãos fizeram no decorrer da minha história. E eu quero lembrar você aqui nesta noite, meu irmão, o teu momento ele pode não ser muito bom, mas se for esse momento que está definindo a tua relação com Deus, você perdeu a memória. Louvado seja o Senhor. Se o teu momento de dificuldade tem sido aquilo que tem definido, aleluia, a tua história com as pessoas ao teu redor, a tua história com a tua igreja, a tua história com a tua esposa, com o teu marido, com a tua casa, aleluia, você está com problema de memória, porque eu não tenho dúvidas de que muita coisa aconteceu na trajetória da tua vida, e isso não pode ser jogado no mar do esquecimento. Eu quero trazer a tua memória aqui. Quantas vezes foi para você morrer e não morreu? Quantas vezes foi para você divorciar e não divorciou? Quantas vezes foi para você desviar e você não desviou por causa dele? Então se lembre nesta noite, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia! Existem momentos extremamente difíceis na nossa vida que o diabo ele pega, porque ele é opositor e um opositor oportunista. Aleluia! E ele tenta tragar e tirar da nossa memória as benevolências do Senhor. Todas as vezes que o anjo do Senhor ele teve que trabalhar, ele teve que agir, ele teve que entrar na casa, ele teve que cortar o laço, ele teve que renovar a força, ele teve que mudar a rota da nossa vida para que a gente pudesse ter sucesso. E se hoje estamos de pé, foi porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E ninguém pode tirar isso. Ninguém pode apagar essa página da tua história. Não deixe que a tua memória ela tenha problemas. Não deixe, traga a memória todas as vezes que as mãos do Senhor esteve. Aleluia! 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 Porque Ele nunca deixou de trabalhar, Ele nunca deixou de agir, Ele nunca deixou de fazer. Oh, aleluia! E até quando nós estávamos meio que displicentes, Ele estava ali cuidando, agindo, interagindo, aleluia, zelando. Ele nunca se omitiu na trajetória da tua história. Não deixe cair no mar do esquecimento por causa de um momento difícil aquilo que aconteceu. Aleluia! Eu observo no Salmo 126 o escritor deste salmo dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós.
Aleluia. Mas este salmo, ele também nos fala a respeito de semeadura. Aleluia. No versículo de número 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aleluia. Muitas vezes a gente fica se perguntando e indagando o Senhor, mas por que tem que ser tão difícil? Por que para as coisas acontecer precisa ser tão estreito? Precisa exigir da gente tanto esforço emocional, tanto esforço físico, tanto esforço espiritual. Aleluia. Porque eu não sei como é que vocês guerreiam as suas guerras. Eu sei que cada um tem uma particularidade, mas eu vou dizer uma coisa para vocês e vou contar para vocês aqui um segredo. Aleluia. Tem dia, louvado seja Deus, que quando eu saio de um culto depois de ministrar, pastor Johnny, que parece que um caminhão passou por cima de mim, que eu tenho dificuldade de dormir à noite, porque a mensagem de Deus abala a estrutura das nossas emoções, nos abala fisicamente. Está ministrando sobre vocês que são eternos, que são filhos, que precisam estar sendo ministrados. Não é tão fácil. Aleluia. Eu estava aqui sentado e pensando: que maravilha, que bom eu poder estar sentado, mas daqui a pouco eu me lembrei, daqui a pouco eu vou ter que falar. Louvado seja Deus. Isso estremece o nosso emocional, pastor, mas ainda acontece isso ainda. Aleluia. São 30 anos pregando a palavra de Deus e 25 anos pastoreando a igreja, mas isso continua patente. Tem noite que eu não converso com a minha esposa, com os meus filhos, que eu saio da igreja e vou para dentro do meu quarto e vou dizer para ele: Jesus, me ajuda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja a Deus. E assim eu vou combatendo os meus combates. Você pensa, aleluia, que a tua guerra é tão simples? Não é não. Você está combatendo contra o diabo, você está combatendo contra a carne. Tem um monte de coisa e de gente que não quer ver o teu sucesso familiar, o teu sucesso financeiro, o teu sucesso espiritual. Mas escuta aqui uma coisa: você está do lado certo, você está do lado daquele que não perde. Aleluia. Hoje eu estava no portão da minha casa conversando com a minha esposa e dizendo para ela: minha filha, a gente precisa se conter muito nas nossas emoções. Quando você vê uma injustiça, quando você vê algo muito ruim, se lembre: haverá um julgamento que ninguém vai escapar dele. Louvado seja Deus. Somente a noiva do Cordeiro, a noiva do Cordeiro não vai passar pelo julgamento da condenação, mas só pelo julgamento do partilhar. Louvado seja Deus, das recompensas que serão prometidas para aqueles que andarem com Jesus. Mas se lembre: quando tiver deputado, quando tiver marginais, quando tiver STF, quando tiver polícia, quando tiver pessoas cometendo iniquidade, guarda
Aleluia. Aleluia. E sabe qual é o cenário que o salmista nos traz? Um cenário de dificuldade. Há uns dias atrás eu preguei na sede que nunca cenário algum foi capaz de deter crente. O salmista, quando ele fala que os que semeiam em lágrimas, aleluia, ele está falando de alguém que está semeando num momento difícil. Daquele que está cavando terra num momento difícil. Daquele que está lançando semente quando o momento não é propício emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, mas ele está semeando. O escritor de Eclesiastes, o grande sábio Salomão, ele diz que quem olha para o vento nunca semeia, quem olha para as nuvens nunca colhe, nunca cega. Aleluia. Aí vem o salmista e diz assim: olha, quem semeia com lágrimas, a semeadura é uma coisa linda. Não para de semear, não, irmão. Não deixa de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, porque os dias são difíceis, porque o seu coração está triste, porque as coisas não estão bem, porque falta dinheiro, porque falta, aleluia, pessoas do seu lado. Não deixa de semear por isso, não. Aquilo que te vier a mão para semear, semeie, porque no tempo certo vai germinar, no tempo certo vai crescer, no tempo certo você vai colher. Agora escuta como a lei da semeadura é tão poderosa. Também, se você não semear, não queira colher. Como é que você vai querer colher o que você não plantou? Aleluia. Isso é a lei da semeadura. Se eu e você em tempos difíceis nos mantivermos íntegros, leais à vocação, ao chamado, sinceros, retos, filhos de Deus, tementes, aleluia, mesmo quando somos odiados, você continuar amando, escuta isso, vai chegar o tempo que você vai colher. Aleluia. Vai chegar o tempo, louvado seja Deus, que você vai colher, e a Bíblia diz que você vai colher com alegria. Louvado seja Deus. Sabe aquele tempo de cantar? Louvado seja Deus, descrita pelos próprios Salomão em Cantares. Sabe quando as nuvens passam? Quando as chuvas cessam, quando se ouve o barulho dos pássaros, porque tem gente que está vivendo um momento que só ouve isso aqui, ó. Não ouve mais nada, só vento. Aleluia. Tem gente que está vivendo um momento que não está conseguindo ouvir nenhum outro tipo de som a não ser de vento. Louvado seja Deus. Mas eu quero ministrar sobre a tua vida aqui nesta noite. Aleluia. Mesmo quando você não estiver ouvindo outro som, senão de tempestade, de vento, de chuva, escuta, continua semeando. Aleluia. Mesmo que nos teus olhos as lágrimas não cessem, continue semeando. Aleluia. Mesmo que lhe falte recurso emocional, continue semeando. Mesmo que lhe falte recurso físico, continue semeando, porque eu vim aqui com uma palavra profética para a tua vida. Quando o tempo de colher chegar, ninguém vai impedir o que Deus disse que faria. Vai acontecer. A terceira mensagem
do livro dos Salmos 126. É a mensagem de restauração. Israel esteve cativo, mas o cativeiro babilônico, diferente do cativeiro assírio, eles tinham finalidades diferentes. O cativeiro assírio, Deus não enxergou, não viu, não havia em Israel arrependimento. Deus permitiu que a Assíria levasse as tribos do norte, elas nunca mais voltaram. Mas o cativeiro babilônico era diferente. Era necessário, mas tinha um alvo diferente. Aleluia. E eu fico imaginando, louvado seja Deus, o que o salmista disse no Salmo 137, quando ele diz assim: quando nós estávamos às margens do rio Quebar, nós lembrávamos dos cânticos que eram entoados em Jerusalém. Nós nos lembrávamos dos cenários de adoração que havia em Israel. E como nós tínhamos saudades. Oh, Espírito Santo. O salmista, no Salmo 126, louvado seja Deus, ele começa a cantar e salmodiar um grande poema. E neste poema ele começa a lembrar que existem momentos difíceis na vida da pessoa, mas que esses momentos também têm dia e hora para cessar. Aleluia. Israel teve por um tempo nas mãos dos seus opressores. Israel teve por um tempo nas mãos dos seus inimigos. Aleluia. Mas os opressores e inimigos não podiam ir além daquilo que Deus permitiu, porque eles estavam cativos. Mas o cativeiro não era o ponto final de Israel. Israel voltaria novamente para Jerusalém. Aleluia. Os nossos irmãos voltariam novamente para o lugar da onde nunca deveriam ter saído. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 126, que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, ele disse: nós estávamos como os que sonham. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Ele disse: nós estávamos como os que sonham. O salmista está falando a respeito de um momento de reestruturação. Louvado seja Deus. Um momento de reconstrução. Louvado seja o Senhor. Escuta isso. Quantas vezes Deus ministrou sobre a nossa vida? Quantas vezes fomos edificados? Quantas vezes o Espírito Santo se moveu entre os homens mortais para expressar para você o grande amor que Deus lá no céu tem pela sua vida? E para Israel nos dias de Nabucodonosor II, aleluia, o cativeiro era uma expressão de cuidado, porque Deus já havia usado alguns recursos para que o seu povo fosse alinhado com o pensamento de Deus, e eles não estavam alinhados.
Aí Deus levanta Nabucodonosor e diz assim: aleluia, essa vai ser a última ferramenta que eu vou usar, mas eles vão aprender. Aleluia, a Bíblia diz que eles ficam 73 anos cativos. Oh, louvado seja Deus. Muitas vezes a gente reclama quando passa 5 minutos do horário do culto. A gente reclama quando a música não nos agrada. A gente reclama quando está cheio de porque fica calor. A gente reclama quando está vazio demais porque não sentimos sol. A gente reclama quando a oratória é pentecostal porque faz muito barulho. A gente reclama quando a oratória é tradicional e não se ouve o barulho de quase nada. Louvado seja Deus, agora vai lá fora. Aleluia, conheça um desviado que ainda tem saudade, e você vai ouvir ele lembrar: era tão bom, eu não sabia, eu me sentia tão seguro, mas nunca valorizei. Como era bom quando o horário passava um pouco, porque eu estava sendo ministrado. Como era bom até aquele irmão chato que quando me via me perturbava porque ele se preocupava comigo. Ah, como era bom aquele irmão que gritava na minha orelha o tempo inteiro. Eu já não ouço mais aquele barulho de glória. Aleluia! Israel estava como os desviados que têm saudade de Sião, mas não tem força para regressar à casa do Pai. Aleluia! Mas o salmista estava dizendo: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Ele começa a falar de um momento de restauração, de um momento de reconstrução. Aleluia! E eu quero pedir a você que se coloque de pé. Oh, louvado seja o Senhor. Deixa eu lembrar você uma coisa, irmão. Muitas são as aflições dos justos, mas Salomão disse em Provérbios: o Senhor os livra de todas. Glória a Deus. O salmista, ele ministra sobre a nossa vida dizendo: pessoal, o choro pode durar uma noite, mas ela não é permanente. A alegria sempre vem quando o dia amanhece. Aleluia! Hoje o Senhor vem ao nosso encontro para ministrar os nossos corações. Que é tempo de reconstrução. Que é tempo de ativar nossa memória e se lembrar que o treinamento difícil não deve determinar a relação que você tem com Deus. Aleluia! O Espírito de Deus, ele ministra os nossos corações nesta noite. Louvado seja o Senhor, que o Espírito de Deus continua sendo o agente da reconstrução que nós precisamos fazer. Eu quero orar por você nesse instante. Feche os teus olhos. Converse com Jesus. Converse com Jesus.
ansiedade que invadir a tua alma. Converse com Ele nesta noite, porque esta noite é uma noite de reconstrução. Aleluia! Aleluia! Jerusalém é logo ali. Jerusalém para nós aqui hoje é uma metáfora. Aleluia! O lugar da bênção é logo ali. O lugar do renovo é logo ali. E já saiu a ordem. Aleluia! Para você adentrar novamente o lugar do repouso, o lugar do renovo, o lugar da segurança. Oh, meu Deus! Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos ser gratos, Senhor. Nós pedimos, Deus, ajude teu filho, procede a romper. Oh, meu Deus. Em nome de Jesus, eu falo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós pedimos a ação da tua palavra, da ação do teu Espírito, Deus. Por isso,